por Ele, para Ele são todas as coisas, quão, ó profundas riquezas da sabedoria de Deus, etc. E aí a gente ouve essa linda canção que o apóstolo Paulo compõe e coloca aí na sua carta à igreja. Ele está exaltando e adorando a Deus. Irmãos, 21 séculos se passaram. Tá? Não se passaram inteiro 21 séculos, se passaram aí quase 2000 anos, desde que Cristo morreu, ressuscitou, e o Evangelho oficialmente começa a ser pregado, quase 2000 anos, quase 20 séculos, portanto, fechados aí, quase 2000 anos, a gente pregando, anunciando o Evangelho. E aí eu pergunto para vocês uma coisa, vejam comigo, e ligam aqui a linha do tempo. Vamos usar a linha do tempo. Jesus veio a este mundo, pregou o Evangelho, viveu o Evangelho, explicou o que é o Evangelho, morreu, ressuscitou, consumando todas as coisas. Ele disse: está consumado. Ascendeu aos céus e foi para diante do Pai, e deixou uma missão. Qual era a missão? Agora vocês vão continuar anunciando aquilo que eu anunciei a vocês. Amém ou não amém, gente? Vocês vão continuar anunciando. Durante quanto tempo Jesus ensinou? 3 anos. Atenção para isso. Jesus durante 3 anos anunciou este Evangelho, explicou o Antigo Testamento na visão do cristianismo, e disse que era para a gente seguir as pisadas dele, e assim foi. Jesus vem, completa toda a obra, porque ele não veio apenas ensinar era uma das coisas que ele veio fazer. Ele veio morrer na cruz, ressuscitar e concluir o processo com sua morte e ressurreição. E aí, após este tempo todo, ele diz: olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis testemunhas. Atos 1, versículo 8. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em Judéia e Samaria, e até onde? Os confins da terra. Atos 1, versículo 8. E sereis minhas testemunhas. Olha, vocês vão ficar em Jerusalém até ser revestidos de poder. Depois que vocês forem revestidos de poder, vocês vão divulgar este Evangelho que eu estou dizendo para vocês. Este Evangelho que vocês ouviram durante 3 anos seguidos, que vocês ouviram e viram eu fazer, tudo que vocês viram. Ele diz: olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muito bem, esse tempo chegou, Os discípulos foram para o Pai, Jesus foi para o Pai, e os discípulos ficaram aqui para cumprir a dura missão que Jesus havia dado, a difícil missão. Só que Jesus não os deixou órfãos. Jesus já tinha falado isso: eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo estará convosco para sempre e vai morar em vocês. E até hoje o Espírito Santo habita nos crentes. Quem aqui tem o Espírito Santo? Quem o Espírito Santo mora nele? Você é a casa de Deus, amém? Eu sou morada de Deus. Este é o Evangelho, faz parte disso. Inclusive, eu não consigo cumprir a missão da igreja, a minha missão, se o Espírito não morar em mim, porque é uma missão muito difícil, entende? Eu não consigo replicar o Evangelho se o Espírito Santo não morar em mim de verdade. Eu não vou viver o Evangelho na totalidade, eu não vou viver na plenitude, eu não vou viver completamente. O máximo eu vou replicar letras, palavras, não vou replicar atitudes. Tem pessoas que na letra sabem muito do Evangelho, mas na hora da atitude, na hora de fazer, ele não consegue, ele tem dificuldade de praticar, do dia a dia ali. Jesus falou isso, isso e isso, Jesus, e aí, mas na hora de fazer, aí depois você faz, erra, fala assim: meu Deus, eu não fiz aquilo que Jesus disse que era para fazer. A gente só consegue fazer na totalidade se o Espírito Santo morar em nós de verdade. Por isso Jesus disse isso: vocês vão ficar em Jerusalém até serem revestidos de poder, e depois vocês serão minhas testemunhas. Depois. Mas enfim, chegou esse dia, Atos capítulo 2, eles foram cheios do poder de Deus e começaram a espalhar, replicar as boas novas. Quem já ouviu aquela brincadeira telefone sem fio aqui? Telefone sem fio?
que se trata? É você falar no ouvido de uma pessoa uma coisa, contar uma história para ela, né? E aí você vai fazer o quê? Você vai falar para ela passar para outro, né? Eu passo aqui para Ana Paula, você passa para o João, né? O João vai passar para a Tamires passa para o Peu, aí vai passando. Quando chegar aqui no Davi, se o rapaz que eu falei, olha, tinha um rapaz que foi atravessar a rua, coitado, ele machucou muito, deu uns 3 pontos, mas 2 dias depois ele estava no hospital, ficou 2 dias no hospital por causa da, né? Mas depois ele chegou em casa, está tudo bem e está ótimo, já está até trabalhando. Se eu falar isso, começar com o João aqui, quando chegar no Davi, o rapaz morreu, né? Está enterrado, a mãe dele está em depressão, porque não sei o quê. Não é assim, gente? É desse jeito. Agora, como que vocês acham que o Evangelho de Jesus ia passar de pessoa para pessoa, e mais do que de pessoa para pessoa, ele ia passar de geração para geração? Quantos anos que eu falei que tem o Evangelho? 2000 anos quase. Pensa comigo, irmão. O que de verdade nós temos hoje no Evangelho que foi pregado há 2000 anos atrás? Vocês já pararam para pensar isso? O que de verdade nós temos hoje nessa palavra, que há 2000 anos ela foi ensinada e pregada? É um desafio muito grande. Quem está entendendo? Por isso, eu disse, nós precisamos do Espírito Santo para viver de fato o Evangelho, para fazer mesmo a vontade de Deus como ela deve ser feita. Se Jesus viesse hoje aqui para pregar tudo de novo, como é que seria? A gente se adequaria ao Evangelho que ele pregaria, a este que está na Bíblia? Agora, por isso, para evitar o telefone sem fio, para evitar, né, a coisa das pessoas, Jesus deixou escrito, através dos seus apóstolos, esse livro aí que está na sua mão. Cadê a sua Bíblia? Cadê, gente? Cadê a Bíblia? Cadê ela? Esse livro que está aí na sua mão, é justamente para evitar este caso, evangelista, né? De um passa para outro e vai conversando e vai aumentando as coisas. Esse evangelho que nós temos é justamente para que não acontecesse estes erros que poderiam acontecer durante os anos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, mesmo a gente tendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus como a temos, no decorrer dos séculos, alguns distúrbios, alguns assim, para falar pouco, né, para pegar leve, alguns distúrbios foram acontecendo, foram ocorrendo com o passar dos anos, com o passar dos séculos, e de vez em quando, precisava Deus levantar pessoas, para lembrar os crentes a voltar para o Evangelho inicial, para voltar aos escritos da poderosa e santa palavra de Deus. De vez em quando era necessário Jesus levantar alguém e falar: opa, a gente está andando diferente do que está escrito na Bíblia, opa, nós estamos andando diferente daquilo que Jesus ensinou, vamos voltar ao Evangelho de Cristo de verdade. Isso aconteceu no decorrer dos séculos. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente observa isso. Só que não precisa ir para muito longe, porque o registro que a gente tem é do 1º século, esse que está aí. O livro de Apocalipse, por exemplo, ele foi escrito nos anos 90, menos de um século antes de Jesus viver. Se Jesus estivesse vivo aqui na terra, antes dos 100 anos de Jesus, antes dele completar 100 anos, foi fechado o cânon, os livros da Bíblia. Antes dos 100 anos, Jesus, né? Foi fechado os evangelhos até o Apocalipse. Tudo se escreveu no 1º século, tá? Todos eles. E a gente observa pelos escritos que estão aí, que você tem na sua mão registrado, que já nos primeiros anos do Evangelho, algumas coisas vinham acontecendo fora do padrão que Cristo queria. Mesmo já lá atrás, no 1º século, nós estamos falando que hoje nós estamos 20 séculos depois, mas lá no 1º século, já haviam distorções da palavra de Deus. Lá desde o início já haviam pessoas pregando outras coisas, errando algumas coisas. E aliás, a Bíblia, a palavra de Deus, é um alerta também para isso.
A Bíblia Sagrada, ela nos avisa não apenas o que é verdadeiro, mas ela nos ensina a identificar o que é falso. Porque lá no início das coisas já havia o que era falso. Lá no primeiro século já haviam aqueles que desvirtuavam da palavra. Em Apocalipse, capítulos 2 e 3, a Bíblia fala de 7 igrejas. Aliás, no capítulo 1, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, ali Jesus já fala com ele das 7 igrejas da Ásia. E aí nos capítulos 2 e 3, são cartas dedicadas a essas 7 igrejas. Eu pergunto para vocês, das 7 igrejas, quantas delas Jesus não precisou fazer nenhuma correção? Das 7, apenas 2. Sendo que uma delas, a que é mais conhecida, a de Filadélfia, é a mais elogiada de todas. Então de 7, apenas 2, não precisou Jesus fazer nenhuma observação de correção contra elas, de algum desvio doutrinário que elas estavam tendo. Das 7, 5 tinham coisas erradas. A igreja de Éfeso mesmo, Jesus elogiou a igreja de Éfeso, mas disse para eles: olha, eu tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. Volta agora às primeiras obras e volta a praticar aquilo que vocês fizeram antes. Volta lá no primeiro amor e pratica as primeiras obras igual era antes. Alguns tinham defeito, alguns eram erros doutrinários gravíssimos, como a igreja de Laodiceia. Para a igreja de Laodiceia, Jesus disse assim: eu recomendo a vocês que compre colírio para passar nos olhos de vocês, para que vocês mudem a visão de vocês. Vocês estão enxergando tudo errado, vocês estão totalmente errado e equivocado. Vocês não são frio e nem são quente, vocês são mornos. Porque vocês são mornos, eu vou vomitar vocês da minha boca. Já leu isso? A carta de Laodiceia, a última carta ali do capítulo 3 de Apocalipse. Eu vou vomitar vocês da minha boca. E era o que, gente? Era uma discoteca aquilo? Era o que? Uma igreja. Era uma igreja. Era uma igreja. Aonde? No século 21? Não, lá no século 1. Lá no século 1. Uma igreja. Tenho vontade de vomitar vocês da minha boca. Vocês são mornos, nem frio e nem quente. Vocês têm os olhos de vocês contaminados. Uma igreja estava preservando Jezabel dentro dela. Pecados e mais pecados, erros, distúrbios doutrinários. E aí eu pergunto a vocês: o que será que aconteceria com a igreja ao decorrer dos séculos? Aconteceu muita coisa, de fato. Muitos desvios. Dentre eles, houve um problema muito sério no decorrer da igreja, que a igreja e Estado virou a mesma coisa. Porque o Estado percebeu que se ele fosse aliado da igreja, ele ia ter sucesso em muitas coisas, porque a igreja era grande. Muitas pessoas na época serviam a Deus, muitas pessoas na época amavam a Jesus, e a igreja, se quisesse, a igreja não tinha a menor intenção de fazer isso, mas a igreja, se quisesse, era até maior do que o Estado, na opinião das pessoas, irmão, quem manda na nossa vida? A igreja ou o Estado? Jesus ou o Estado? Quem manda na sua vida aí? Fala aí para mim, quem manda na sua vida? Jesus ou o Estado? Quem interfere mais? A igreja ou o governo? Quem interfere mais na sua vida? Fala sério. A igreja interfere muito mais. Para nós vale a opinião da igreja, a igreja que eu digo como corpo de Cristo. Para nós é a opinião da igreja, é a opinião de Cristo, é a opinião da Bíblia que vale. O Estado, a gente obedece o que ele não for contra a igreja. O que ele não é contra, a gente obedece. O que é contra a igreja tem prioridade na minha vida e na sua vida. Amém ou não amém, irmão? Tem servo de Deus aqui? Tem servo de Deus? Vale a opinião de Deus e não a opinião do Estado. Certo? O que vale é isso. E aí lá nos primeiros séculos, no século IV mais ou menos, a igreja foi crescendo de uma proporção tão grande, como é hoje no Brasil, talvez, eu estou falando aqui um talvez, gente? Então, crescendo tanto, que começou a influenciar mais na vida das pessoas que o próprio Estado. Aí o que o imperador fez? Eu vou ser igreja também, eu vou entrar nesse meio aí. E aí eu domino tanto a igreja quanto o Estado. Dito e feito. Aí Constantino, alguns acreditam que ele se converteu, outros não, outros acreditam que era só uma jogada política. Então ele entra na igreja e começa a colocar em pé de igualdade igreja e Estado.
A igreja, claro que está muito acima do Estado na vida de quem entrega a vida para Jesus, né? Mas ele colocou as duas e misturou. Aí o problema não foi esse. O problema foi a segunda parte, que ele misturou as duas coisas. Estado e igreja era a mesma coisa. Aí ele comandava tanto a igreja quanto ele comandava o Estado. Aí criou, né, a imagem papal e etc. E aí aquela igreja universal lá no início começou a se misturar com a política e com o governo. Qual que é o resultado disso, gente? Corrupção, prioridade de qualquer outra coisa, menos da igreja, menos das coisas de Deus. E aí começou a se desvirtuar. Aí quem dava as ordens não eram mais os obreiros, os pastores da igreja, os líderes da igreja local. Havia sempre alguém acima que mandava as ordens, e começou toda a bagunça aí. Claro, irmãos, que Deus sempre preservou os seus, Deus sempre teve os seus aqui na terra, amém? Deus sempre teve os seus, assim como na época do povo de Israel. A Bíblia a gente lê, no tempo de maior corrupção, Deus sempre tinha os seus que permaneciam fiéis. Elias, por exemplo, achou que ele estava sozinho, e um dia ele orou a Deus falando isso: ah, Deus, eu estou sozinho. Aí Deus falou o que com ele? Elias, você se engana, né? Eu separei 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Você pensa que você está sozinho, Elias? Tem 7.000 que não dobraram diante do ídolo. Só que Elias não via aquilo. Elias pensou que ele estava sozinho. Claro, irmãos, que no decorrer dos séculos, até mesmo na Idade Média, que é quando tudo isso aconteceu, haviam crentes fiéis ao Senhor, com toda certeza. Grandes relatos escritos históricos sobre isso a gente tem. Mas a corrupção era muito grande. A igreja, naquele tempo, vendia perdão de pecados. Engraçado, hoje estão vendendo bênção, né? Hoje tem igreja vendendo bênção. Se você não der a oferta, você não pode participar da oração tal. E deixa eu falar uma coisa para vocês, irmão. Salomão falou algo, tome isso para as suas vidas e nunca mais se esqueçam. Salomão diz o seguinte: olha, o que há de novo debaixo do sol? Ele perguntou isso, e ele fala isso várias vezes no livro de Eclesiastes. O que há de novo debaixo do sol? Hoje vem de bênção, passa no sal, deixa aqui, né, a oferta, aí automaticamente você vai pegar isso, levar para casa e ser abençoado. Essas coisas que existem hoje, na verdade é um outro corpo do que existia há séculos atrás, dá no mesmo. Só que hoje vem do próprio meio que se chama evangélico. Só que naquele tempo existiam essas coisas também. Só que era perdão de pecados. Olha, você vai para o purgatório. Inventaram um purgatório. O purgatório é o seguinte, porque ou vai para o inferno, é assim que a Bíblia diz, né? Ou vai para o inferno ou vai para o céu. Aí a pessoa fala assim: não, né, tem um tal de purgatório. Se a pessoa vai para lá, vai purgar, né? Vai purgar os pecados, vai purgar a sua alma, fica ali um tempo, né? De acordo com se pecou muito, fica muito tempo, se pecou pouco, fica pouco tempo, vice-versa. Mas daqui da terra a gente pode rogar para as pessoas no purgatório, Deus tira ela do purgatório, põe ela no céu, porque não arrogou. Ele começou a inventar umas coisas que não tem nesse livro que você leu aí, que a gente tem aí, ó. Inventaram que 7 dias depois, se você rezar pela alma da pessoa, e que não sei o que, inventaram coisas que não tem na Bíblia. Isso algumas das coisas. Mas o que mais pegou para Martinho Lutero e para os reformadores, eu estou pregando essa mensagem também ontem, dia 31, completou-se 503 anos da Reforma Protestante, 503, e o que pegou na mente de mais absurdo para os reformadores, principalmente no caso para Martinho Lutero, era a venda de indulgências, a venda do perdão dos pecados. Não era olhar para Cristo, não era olhar para Cristo e ser perdoado, não era se humilhar, se arrepender sinceramente, chegar diante de Jesus pedindo misericórdia e você perdoa. Não era assim. Você confessava o seu pecado na cabinezinha ali, para o líder religioso, você confessava o seu pecado para ele e saía de lá com uma indulgência: olha, o seu pecado é grave, o senhor é seu fulano de tal, sim, então você tem você tem que dar metade da sua fazenda para a igreja.
e aí você está perdoado. Você tem que dar isso, isso, isso e aquilo, e aí você está perdoado. E aí o seu pecado, fulano de tal, seu parente foi, seu parente foi para o purgatório, você quer tirar ele de lá, você vai dar isso, isso, isso. E aí começou a fazer isso, gente. E aí igreja e Estado foram cada vez mais se unindo, e aí estragou a igreja. Só que mesmo diante de um cenário corrupto, Deus tem os seus que permanecem fiéis à sua palavra. Deus tem os seus que permanecem fiéis. Aí levantou esse homem, Martinho Lutero. Ele vai lá e coloca, faz 95 observações, né, chamada de teses, contra o que a igreja na época acreditava. E aí ele vai falando, escreve todas elas. Aí no dia 31 de outubro ele vai e fixa essas teses na porta da igreja lá na Alemanha, e sai dali, fixa ali, vira as costas e vai embora. E as pessoas começaram a ler. Ele fixou na porta da igreja, porque na porta da igreja se colocavam as notícias. Hoje, gente, a gente recebe notícia no WhatsApp, inclusive muitas fake news, né? Muitas, aos montes, né? Fake news. Antigamente, como é que chegavam as notícias? Eles colocavam em lugares chaves, e Martinho Lutero colocou num dos lugares onde as pessoas chegavam para ler alguma coisa, colocou lá na porta da igreja. Aí as pessoas, chegou mais alguma coisa para eu ler. Aí a pessoa, mas isso aqui? Não, isso sim. E as pessoas iam lendo, e aquilo ali deu um reboliço naquela época, porque assim como haviam pessoas que se sujeitavam a isso, tinha, claro, como hoje, pessoas que não concordavam com o que a igreja fazia. E aí gerou um movimento em torno de Martinho Lutero. E os anos foram se passando, esse movimento foi aumentando, e aí a igreja, né, excomungou essas pessoas, chamou essas pessoas de protestantes, e nós somos protestantes até hoje. Quem é protestante aqui? Glória a Deus. Nós estamos protestando contra o pecado, protestando contra a igreja e o Estado junto, nós estamos protestando contra muita coisa. A igreja os chamou de protestantes, nós estamos aí hoje, até hoje, nós aceitamos essas coisas. Só que o que eu disse para vocês? Com o passar dos anos, as coisas vão andando, vai passando. Nós que somos falhos e pecadores, a gente vai acumulando erros, e sempre é preciso fazer igual a águia. Como é que a águia faz? Quando ela fica velha, quando ela tem certa idade, não é porque ela vai morrer, mas ela está numa certa idade, que as penas, né, já ficaram muito velhas ali, e ela já não consegue voar mais igual antes, o bico já está torto e não consegue mais pegar a presa igual antes. Nova, né? Ela pega qualquer presa, ela dá voo rasante de qualquer maneira, e ela faz o que faz, poderosa, a águia é poderosa. Mas com o passar dos anos, a águia começa a ficar mais frágil, ela não voa mais como antigamente, ela começa, na hora que ir na presa, ela solta, as garras começam a ficar curvas, né? Ela começa a encurvar demais, o bico não pega, aí ela vai ficar, poxa, deixei cair essa presa, aí ela começa a perceber que não tem mais a força de antigamente. O que a águia faz? Vai para o alto do pináculo, vai lá para cima, onde ninguém pode vê-la, e vai passar por um processo de renovação. E a Bíblia diz que os que esperam no Senhor correrão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Porque de tempos em tempos nós precisamos podar essas asas velhas, essas penas, né? Penas velhas. A gente precisa de vez em quando ir lá e trocar o bico, trocar as garras, renovar. Eu disse para vocês o que Jesus falou para a igreja aos Efésios, em Apocalipse capítulo 2, olha, eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor, volta onde vocês caíram e começa a praticar as primeiras obras. Volta lá onde vocês caíram e pratica de novo. E aí era para a igreja fazer isso, voltar ao início, né? Começar de novo e fazer como era para as coisas serem feitas. A águia quebra a pena, arranca a pena, né? Quebra as unhas, quebra o bico e começa a nascer de novo, e daí a pouco ela está voando com asas de águias novamente, para, né, uma nova etapa de vida. A igreja de vez em quando precisa fazer isso, fazer uma autoanálise, um autoexame e avaliar, poxa vida, o que eu estou fazendo? Os reformadores, já no século XVI,
eles compilaram 5 coisas importantes que eles para demonstrar como eles estavam contra aquele tempo. Eu quero mostrar para vocês 5 pontos que mais pegavam naquela época. Primeira coisa, foi chamado inclusive de as 5 solas, tá? Foi chamado de as 5 solas. Por que 5 solas, né? No idioma deles lá. Primeiro, soli deo glória, ou seja, glória somente a Deus. A quem somente deve ser dada a glória? A Deus. Por que eles disseram? Não, nós temos 5 coisas que nós somos contra, né? Por quê? Porque naquele tempo a glória não era apenas de Deus. As pessoas estavam honrando a igreja, as pessoas estavam honrando o seu líder religioso, as pessoas estavam honrando aqueles, né, os homens, e além disso, honrando imagens de escultura. Não eram apenas os homens, não eram apenas pessoas, se dobravam diante de ídolos, se dobravam diante de imagens que nada podem fazer, dando honra a Maria, dando honra a José. Foi nesse período, né, da Idade Média, onde a igreja se confundia com o Estado, era praticamente a mesma coisa. Foi nesse período que apareceram essas coisas. Eu disse aqui, né, de Martinho Lutero e contra a venda de indulgências, do perdão de pecados, mas haviam outras coisas, esses 5 pontos aí. Davam glória a Maria. Foi nesse período que surgiu a reza, né? Rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Então você não precisa de Jesus, porque você já tem alguém para rogar. É isso mesmo? Você tem certeza? Você quer que ela roga agora e na hora da sua... Por quê? Ela está te vendo? Ela pode atender tantas pessoas ao mesmo tempo? Dizer isso de Maria é atribuir divindade a ela. Não é não, pastor? Não, de forma... É assim, claro que é. É atribuir divindade a Maria, sabe por quê? Porque na realidade, quem pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Só Deus. Quem pode fazer todas as coisas? Só a Deus toda a glória, amém? Só Ele que pode fazer todas as coisas, só Ele, toda a glorificação deve ser dada a Ele. Quando eu digo para alguém rogar por mim, e aí milhares de pessoas fazem a mesma oração, entende-se que ela está ouvindo todos, e que ela pode fazer isso por todos. E ela não está ouvindo todos, aliás, ela não está ouvindo ninguém, porque ela está lá do outro lado aguardando o juízo, como Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros homens estão aguardando, como Pedro. Pegaram a glória que era só de Deus, e deram para tantas pessoas, que não era Deus. O segundo ponto aqui, olha só, somente a fé, sole fide, né? Somente a fé. Por quê? Porque eles estavam colocando outras coisas sem ser a fé para a sua salvação. Não, você paga, você vai ser salvo. Não precisa nem de ter fé. Uma das teses mais fortes de Martinho Lutero, inclusive encontra-se em Romanos, em Hebreus também usa esse texto, né? O justo viverá da fé. Aliás, isso é um texto lá de Abacuque. Abacuque escreveu sobre isso, e aí Paulo replica na carta aos Romanos, o autor, né, dos Hebreus também escreve a mesma coisa, o justo viverá da fé. O justo viverá da fé, somente a fé. Não, mas se eu for rico, eu estou na frente do outro, porque eu posso pagar mais, eu posso dar mais. Inclusive quando a gente ensina sobre dízimo, o dízimo é algo justo, porque é 10% para cada um. Se alguém ganha R$1 só, é 10 centavos. Ele não vai ser mais ou menos do que o outro que ganha 100 mil e dá 10 mil. É a mesma coisa. É igual para todo mundo. Antes, os mais ricos, eles eram privilegiados. Não era a fé que ela colocada como, né, o padrão para a vida do cristão. Era o dinheiro, eram as coisas desse mundo. Era o poder. Irmãos, havia o absurdo de colocar cardeais, bispos, arcebispos, de maneira política. Não posso falar hoje, porque eu não estudo o catolicismo hoje, não estudo. Mas na época, a própria história, isso aí eu estudei na época, lá da 7ª série. 7ª ou 8ª série eu aprendi isso. Eles beneficiavam alguém, né?
assim, não, você vai ser o arcebispo lá, porque você tem muito dinheiro, você é influente, então você vai ser o arcebispo. Não era fé, não era cristandade, era poder humano, só pela fé. Terceiro ponto, só a graça. Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus. O que é graça, irmãos? Graça é favor e merecido. Diga comigo, graça é favor e merecido. Eu não mereço, mas mesmo assim Deus me dá, né? Eu sou salvo não é por merecimento. E tem gente, irmão, que hoje no cristianismo protestante, hoje no século 21, ainda não consegue entender isso, que acha que é por mérito. Fulano não vai ser salvo não, ciclano é, olha o tanto que ele ora, olha o tanto que ele jejua, olha como é que ele não sei o que, olha isso, olha como é que ele fala bem na frente das pessoas. Tem gente que acha que isso é mérito para a salvação. Não é, é graça, é favor imerecido. Eu não mereço, mas mesmo assim Ele estendeu as suas mãos sobre mim, me salvou, me perdoou, me renovou e vai me garantir o céu, porque eu não mereço, mas é porque Ele é bom, Ele é grande, Ele é perdoador, Ele é tudo. Eu não mereço, mas Ele é tudo na minha vida. Só Ele, só a graça, só a fé, glórias só a Deus. Depois, só Cristo. Aí aqui também entra, né, o intercessor, por quem nós vamos se salvar. Tantos versículos sobre isso, né? Atos capítulo 4, versículo 12. Quando o apóstolo Pedro pregando para aquele povo naquela época, em nenhum outro há salvação, e nenhum nome há dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Paulo escreveu isso em 1 Timóteo capítulo 2, dizendo que não há intercessor entre Deus e o homem, somente há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Tanto que a Bíblia falou sobre isso, e colocaram outros intercessores no lugar de Jesus. E aí os reformadores disseram, não, que é isso, rapaz, nós vamos continuar adorando Maria, nós vamos continuar colocando esse como meu intercessor. Não, só a Jesus, só a Jesus, só a Jesus, tem tudo a ver com Ele, é por Ele, para Ele, só para Ele, é só Jesus, somente Cristo. E o último ponto, que eu quero destacar, só as Escrituras. Só as Escrituras. Por quê? Aí alguém pergunta, o que a igreja ensina? A igreja ensina que há chances do fulano ir para o purgatório. Tá, vamos às Escrituras. Aonde você viu escrito isso? Aonde que está aí, ó, purgatório? Onde que está aí na sua Bíblia, né? Que eu devo... Aí a pessoa fala assim, não, eu não está na Bíblia, mas o fulano falou. Então só as Escrituras. Só as Escrituras, né? Ah, mas isso e aquilo, disseram que eu tenho que fazer isso. Tá onde? Leia a Bíblia aí para mim. Aí inventaram a moda agora no século 21, né? Heresias capítulo 3, versículo 2, acha aí para mim. Vamos abrir a Bíblia, irmão. Heresias, abre aí, capítulo 3, está escrito lá, né? Passa no sal grosso e você será abençoado. Olha lá, Heresias capítulo 3. Está lá, ó, olha lá. É desse jeito. Irmãos, dando glória ao homem e fugindo desse livro que está na nossa mão aí. Se a gente não vigiar, irmãos, se a gente não tomar cuidado, o telefone sem fio, mas engraçado, aquele pastor pregou isso. Quem ouviu essa semana um pastor que falou que as Escrituras precisam ser atualizadas? Ouviu? Vocês viram isso no Instagram? Ouviu? Viu? Não sei, alguém viu em outro canal, eu vi no Instagram, mandado para mim, o irmão comentou aqui comigo na igreja, falou assim, manda para mim lá, irmão. Aí ele pegou e mandou para mim. As Escrituras têm que ser atualizadas, porque senão esses versículos da Bíblia, eu falei assim, gente, esse cara tirou isso da onde? Da onde que tirou isso da cabeça dele? O diabo falou isso na cabeça dele, só pode. Se a gente não tomar cuidado, irmão, a gente vai assim. Eu conto a história para o João, um rapaz atravessou a rua, foi para o hospital, ficou 2 dias, levou 3 pontos,
né? Mas está tudo bem. Daí a pouco, o pastor, você contou a história que o rapaz morreu, a mãe dele está em depressão, está pensando até se matar porque não está aguentando ficar sem o filho. A história, irmãos, vai se corrompendo com o passar do tempo. Entende? A história vai se corrompendo. E aí a gente vai tirando as arestas. A gente vai tirando como um animal. Não, vou usar um exemplo. Hoje a gente não anda muito mais no meio do mato, não. Mas eu, quando era criança, eu andei no meio do mato. Quem já andou no meio do mato? Você anda no meio do mato. Quando você sai do mato, você está cheio de quê? Cheio de carrapicho, cheio daqueles finquinhos, né? Você sai de lá, você tem que arrancar aquilo tudo ali. Irmão, o tempo passa, a gente na igreja. Se a gente não tomar cuidado, irmão, esses carrapichos, o picão vai ficando na gente. Aí a gente acostuma. Aí a gente começa a fazer a coisa do nosso jeito. Mas sempre que a gente estiver pensando nisso, vamos voltar sempre para as Escrituras, para a palavra de Deus. Eu pego os meus conceitos, sabe o que eu faço com aquilo que eu acho? Olha, eu acho assim, eu aprendi assim, que não sei o que, assim. Sabe o que você pega, irmão? Anota isso no papel para te facilitar, lembra tudo, rasga, taca fogo ou joga no lixo e diga: a Deus somente a glória, somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a graça. E eu não aceito nada que vai tentar me corromper fora da palavra de Deus. Fora da palavra de Deus. E aí os anos foram passando e foram inventando coisa, gente. Aí teve um tal de Joseph Smith, que teve um sonho. O que ele teve foi um sonho, tá, gente? Ou um pesadelo, talvez. Foi matar mais para pesadelo. Joseph Smith estava dormindo, viu um anjo. Ele viu um anjo. Oi, anjo, olha, Jesus esteve aqui nos Estados Unidos há 2000 anos atrás. Não é só aqui não, ele esteve em muitos lugares do mundo. De quem que eu estou falando, gente? Quem falou? Dos Mormons. Quem falou? O Miguel? Eu estou falando dos Mormons. Joseph Smith. Aí, a Ellen White, né? Ellen White estava dormindo, aí ela acordava. Opa, Deus me deu algumas coisas para escrever. Ela ia e escrevia. De quem que eu estou falando? Adventista do sétimo dia. Ela me deu algumas coisas. Irmãos, os Mormons, os Adventistas, as Testemunhas de Jeová, esses três, que são os piores que por aí afora hoje em dia. Contra o cristianismo, né? Que a gente chama dos evangélicos, né? Vamos usar o nome de hoje, né? Usando o nome de hoje. Esses três, pelo menos falando da nossa cidade, todos eles têm um livro paralelo à Bíblia. Sabe esse livro que você tem aí? Esse aqui é o único livro que a gente se baseia para acreditar. Amém ou não amém? Aí todos esses três que eu disse, eles têm esse livro. Mas tem um outro do lado. O que esse outro faz? Segundo eles, te ajudam a entender esse. Irmão, se o Espírito Santo não te ajudar a entender, você tem que aceitar Jesus de novo para o Espírito Santo entrar no seu coração, porque Ele é que te faz entender as Sagradas Escrituras, amém? É o Espírito Santo que nos faz entender e compreender a sua palavra. E é assim por diante. E aí, a gente vai andando mais, aí vai grudando outros carrapichos. O meio pentecostal, nos anos 60, foi um atribulado lá para os Estados Unidos, voltou e começou a trazer moda de lá. Começou pequenininho, mas é tanto dinheiro que o negócio começa a crescer. Eu tanto já falei aqui, né? Sal grosso e tanta coisa, lenço ungido. Um dia, irmão, um desses líderes do movimento neopentecostal, um cara deu uma facada nele. Quem lembra? O cara deu uma facada nele. Eles pegaram um lenço. Como é que foi a história? E ele secou o sangue. Foi no braço? A camisa suja dele, né?
Aí passou a camisa suja num lençol gigante, porque a camisa era muito pequena para muita gente encostar. Ele pegou, passou a camisa suja de sangue no lençol. E qual que era a campanha? Vocês vão formar a fila, encostar no lençol e vai ser abençoado. Irmão, de onde é que tirou isso, gente? Entendeu? Pelo amor de Deus, gente, o povo está cego. Mas sabe o que é? Não lê esse livro aí, ó, a Bíblia Sagrada. Não lê a palavra de Deus. De onde é que tirou isso? Jesus falou: tudo que me pedires em oração, crendo recebereis. Crendo recebereis. E aí a gente vai passando o tempo, irmão. Se a gente não ficar preso lá no original, na Bíblia Sagrada, a gente vai se corrompendo com o passar dos tempos. Mas que cada um de nós, que esta igreja continue sempre preocupada com isso, que eu e você, que nós estejamos sempre preocupados com o que diz a palavra de Deus para nós. Amém? Vamos dizer a Ele a glória? O texto que nós lemos aqui, Romanos capítulo 11. Ó, quão profundas riquezas. Coloca aí de novo, Davi. Romanos 11, versículo 33. Romanos 11, 33. Pode colocar, Davi. Romanos 11. Coloque-se de pé, igreja, para a gente orar e adorar e encerrar o nosso culto aqui. Aleluias. Romanos 11, versículo 33. Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Aleluias. Porque dele, por ele, só dele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. De novo, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga: a ele a glória, a ele a glória. Canta, povo de Deus, adora a ele, a ele a sempre, amém. A ele a glória, a ele a Queridos, eu falei aqui do movimento católico, né? Falei das heresias, Testemunho de Jeová, Adventistas, Mormons, falei dos neopentecostais, mas e nós, pentecostais? Temos coisa errada do nosso meio? Temos várias. Nós também temos que tomar cuidado, porque senão a gente dá a profecia, porque nós cremos na profecia. Amém? Você crê que existe profecia, que Deus levanta profeta? Eu creio, não sei se você crê, eu creio nisso. Mas a gente tem que tomar cuidado para que a profecia não tome o lugar da palavra.
Eu conheço igrejas pentecostais, eu estou falando do que eu conheço, tá? Eu conheço. Vamos dizer assim, o culto de 1h30, 2 horas, o que for. Eles dão lugar para tudo. É louvor, é movimento, é profecia, é revelação, aquela coisa. Aí a pregação da palavra, 20 minutos ou menos. Isso porque às vezes lê um versículo para dizer que leu, e começa a falar coisa que não tem nada a ver do que está falando a Bíblia. Não tem nada a ver. Também tem paciência com essas coisas também não. A Bíblia está dizendo assim, assim, assim. E aí o sujeito está viajando, está pregando nada do que a Bíblia está falando. Movimento pentecostal do nosso meio, Assembleia de Deus. Falei de tanto, tem que falar de nós também, né, Miguel? Ué, tanta coisa por aí afora. A gente precisa voltar-se para a palavra de Deus, viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Senhor, nós oramos aqui, te damos toda a honra, te damos toda a glória, te damos todo o louvor. Só a Ti, Jesus, só em Ti está a nossa salvação, pela graça e pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Senhor, nos deixastes as sagradas escrituras. Muito obrigado por isso, Jesus. Muito obrigado por isso. E ajuda-nos a preservar a palavra de Deus, viva e eficaz, que por si só é capaz, ela é capaz de salvar o homem. A Ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Aleluia.